Olá! Hoje a gente mergulha numa notícia super importante para muita gente que está de olho na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Acabaram de sair os resultados da segunda qualificação para o vestibular 2026. Exato. E a gente está aqui com os detalhes dessa fase e, claro, o que vem pela frente para quem conseguiu aprovação. Nossa ideia é destrinchar isso tudo, entender o calendário, o que significa cada etapa desse vestibular, que é tão particular, né? É isso aí. É um momento bem chave no calendário dos vestibulares, né? Principalmente porque a UERJ tem essa estrutura toda diferente. Essa qualificação, ela funciona como um primeiro filtro, digamos assim, antes da prova que realmente decide. Certo, vamos lá então. A grande novidade, saiu o resultado do segundo exame de qualificação da UERJ 2026. Foi agora, dia 5 de setembro. Essa prova, só para contextualizar o pessoal, aconteceu lá no finzinho de agosto, dia 31. Foram 60 questões objetivas, né, aquelas de marcar. Uhum. E o que é interessante na UERJ é que eles dão duas chances, né? São 2 exames de qualificação durante o ano. Para poder seguir em frente para o discursivo, o candidato só precisa ter sido aprovado em um deles. Não precisa ir bem nos dois. Ah, então basta um conceito A, B, C ou D em um dos dois. Exatamente. Isso dá uma segunda chance ainda nessa primeira fase, o que é bem diferente da maioria dos outros vestibulares por aí. Nossa, isso é interessante, muda a dinâmica, né? Dá um alívio para quem não foi bem na primeira. Ou será que faz alguém relaxar demais na primeira, sabendo que tem outra chance? O que você acha? Olha, eu acho que funciona mais como uma rede de segurança, sabe? É valioso. Às vezes o candidato teve um dia ruim, ficou nervoso, ou percebeu que precisava estudar mais alguma coisa depois da primeira prova. Aí tem como correr atrás. Dificilmente alguém que está levando a sério vai relaxar na primeira, porque, né, garantir logo essa aprovação libera tempo e mente para se preocupar com a fase seguinte, que é bem mais puxada. Faz todo sentido. Então tá, quem conseguiu a aprovação, seja na primeira prova lá em junho, ou agora nessa segunda com o resultado saindo em setembro, o próximo passo é o exame discursivo. E aí o bicho pega de verdade, né? A prova muda completamente de estilo. Totalmente. O exame discursivo, que está marcado para 30 de novembro agora de 2025, é onde a UERJ vai fundo mesmo. A gente sai daquelas questões de marcar e entra num cenário que exige escrever, argumentar, mostrar que entende mesmo das matérias específicas do curso que a pessoa escolheu. E, claro, tem a redação, que sozinha já tem um peso enorme na nota final. Nossa, é quase como trocar de esporte no meio do campeonato. Imagina o desafio para quem tem mais facilidade em reconhecer a resposta certa do que em construir um texto do zero. Exato. A habilidade é a outra. Não basta mais só saber a matéria. Tem que saber articular, conectar os pontos, analisar, construir argumento e colocar tudo isso no papel de forma clara, coesa, né? Dependendo do curso, são 2 ou até 3 disciplinas específicas com questões discursivas, mais a redação. O preparo tem que ser muito direcionado agora. E como que é esse preparo na prática? Tipo, o que o estudante que passou na qualificação tem que fazer agora para encarar essa prova de novembro? Bom, o primeiro passo, que na verdade já passou, era ficar ligado no edital específico do discursivo, que saiu lá em 1º de setembro. E fazer a inscrição, né, que foi entre 9 de setembro e 3 de outubro. Quem passou na qualificação, mas perdeu esse prazo, infelizmente está fora. Ah, crucial isso. Então, quem se inscreveu direitinho, qual o foco agora? O foco muda total. Não adianta mais só revisar resumo ou decorar fórmula. Tem que treinar e escrever mesmo. Resolver questão discursiva de prova antiga da UERJ é fundamental para entender o que eles esperam na resposta, a profundidade, o estilo da banca. Entendi. Então, conhecer o jeitão da prova discursiva da UERJ é tão importante quanto saber o conteúdo em si. Com certeza, cada universidade tem um jeito de corrigir, né? Umas querem mais objetividade, outras valorizam mais a conexão entre temas. Ver os padrões de resposta que a própria UERJ divulga de anos anteriores ajuda demais. E outra coisa, tempo de prova. Responder várias questões discursivas e fazer uma redação boa exige prática para administrar o relógio. E achar material para esse treino específico focado em discursiva, no padrão UERJ, imagino que não seja tão simples, né? Vai além do material genérico. Sim, esse é um ponto delicado.
Achar muitas questões discursivas, ainda mais com comentário explicando o raciocínio, o que a banca esperava, é difícil. Muitas vezes o estudante pega a prova antiga, mas fica meio no escuro, sem saber se a resposta dele está no caminho certo, por que uma abordagem é melhor que outra. Ter ferramenta que ajuda nisso faz uma diferença enorme. Falando nisso, para quem está buscando exatamente esse tipo de ajuda com muitas questões de orientação direcionada, olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, vale a pena dar uma olhada no medcob.com.br. Entra lá em medcob.com.br, baixa o app, eles têm o maior banco de questões do Brasil, sabe? Incluindo provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, o que é ótimo para entender o porquê das coisas, e tem também resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. Parece uma mão na roda nessa reta final, né? Com certeza. E complementando a utilidade disso, pensando na discursiva, um banco grande de questões ajuda a ver o que cai mais, os padrões. As questões comentadas são ouro puro, porque não só dão a resposta, mas explicam o caminho, o raciocínio, a argumentação esperada. Isso é fundamental para a discursiva. E os resumos, flashcards, aulas, tudo isso ajuda a fixar a base teórica que você vai precisar para construir suas respostas escritas, né? Para preencher alguma lacuna que ficou. É otimizar o tempo e focar no que importa agora. Excelente dica. Vamos só recapitular as datas principais para ninguém se perder. O primeiro exame foi em junho. O segundo agora, 31 de agosto, com resultado dia 5 de setembro. Inscrições para o discursivo fecharam dia 3 de outubro. E o próximo grande evento é a prova mesmo, o exame discursivo, dia 30 de novembro. E um detalhe legal, o padrão de resposta sai no mesmo dia da prova, né? E isso é muito bom para o candidato. Dá para ter uma noção mais concreta de como foi quase na hora, comparando com o gabarito oficial discursivo. Depois disso, o cronograma diz que a lista com as notas do discursivo sai dia 18 de dezembro. O que a gente ainda não sabe é a data do resultado final, a lista dos classificados mesmo para entrar na UERJ, e isso normalmente só no começo do ano que vem, 2026. Certo, o processo todo leva um tempinho. Olhando para essa estrutura da UERJ, as duas chances na qualificação, esse peso todo no discursivo depois, o que isso diz sobre o tipo de estudante que a UERJ busca? É mais do que só medir conhecimento, não é? Talvez avalie uma base geral e até uma certa resiliência, né? Uma capacidade de se recuperar. Já o exame discursivo mira direto em habilidades essenciais para a faculdade. Análise, pensamento crítico, argumentação e principalmente saber se comunicar por escrito. Não é só saber, é saber expressar, justificar, conectar as ideias de um jeito mais profundo. É uma avaliação mais completa, talvez. Tentando ver o potencial do aluno além da decoreba, focando em como ele pensa e se expressa. Pode ser visto assim, sim. A universidade parece querer dizer que valoriza não só o que o estudante aprendeu, mas como ele usa essa informação para resolver problemas, que é o que uma questão discursiva propõe, e como ele articula isso. São habilidades cruciais para a vida acadêmica, para a pesquisa, para o debate e para a profissão depois. A UERJ parece dar um peso grande nisso já na seleção. Interessante essa visão. Então, resumindo o cenário para o pessoal que está nessa jornada da UERJ 2026. Resultados da segunda qualificação na mão. Quem passou em uma das duas está dentro para encarar o exame discursivo em 30 de novembro. E agora o foco muda radicalmente. É hora de treinar escrita, argumento, aprofundar nas matérias específicas e usar as melhores ferramentas para essa etapa decisiva. Exatamente. A qualificação foi tipo o aquecimento. O jogo agora é outro. É profundidade e expressão. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, né? Essa estrutura toda da UERJ, com essa repescagem na primeira fase e depois esse mergulho na discursiva, faz a gente pensar o que significa realmente estar preparado para a universidade. É só dominar conteúdo? Ou será que envolve também mostrar persistência, saber se adaptar depois de um resultado ruim e ter essa capacidade de construir e defender ideias complexas no papel? Talvez o formato do vestibular, nesse caso, esteja tentando pegar um pouco mais dessa jornada de aprendizado e amadurecimento do que uma prova única conseguiria. Fica aí para a gente pensar sobre o que se busca nesses processos seletivos.